Shalom, shalom para você que está aí do outro lado. Muito bem-vindo para mais um encontro com Deus, um encontro com o nosso Criador, um momento especial que Ele mesmo preparou, um momento especial que Ele mesmo nos chamou. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo. É um tempo tão precioso, Pai, onde podemos parar, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa mente de tantos afazeres, tantas preocupações, tanta correria no meio de tudo que temos para fazer, mas o Senhor, pela tua misericórdia e graça, nos chama para um lugar com o Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esse tempo. Abençoa cada um que já está aí, aqueles que vão ouvir agora, que vão ouvir depois, que a sua graça, Senhor, seja derramada sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes da gente começar, dê lá o seu like, comente, compartilhe esse link para que outras pessoas possam ouvir falar de um Deus tão grande, tão poderoso e tão amoroso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 18. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18. É quando Jesus aparece para Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Esse texto é um texto muito lindo, muito bonito. Jesus, que andou na terra, veio como homem e no momento final da vida dele, do ministério dele nessa terra, ele então foi levado à crucificação. Era um hábito daquela época se pregar um malfeitor no madeiro, né? Jesus não era malfeitor, mas ele estava levando toda a nossa transgressão. Nós é que estávamos subindo naquele madeiro para pagar o preço do nosso pecado. Ele veio à terra, ele se fez homem, habitou entre nós para trazer o reino de Deus ao coração do homem, trazer o céu para a terra e para pagar, fazer expiação por todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos, então, estar livres para ir junto com ele, caminhar nessa terra, vivendo uma vida plena em Cristo Jesus. E ele, então, isso aconteceu, e ele, então, foi morto, foi crucificado. Maria Madalena era uma discípula de Jesus. E ele libertou Maria Madalena de muitos demônios. E ela foi ao sepulcro. Lá também, naquela época, se levava o corpo todo enfaixado, tinha um pano na cabeça, e colocava-se como se fosse uma caverna. E tapava-se, fechava-se com uma pedra. E era enorme. Enorme porque as pessoas podiam entrar lá. Então, era bem grande. E ela foi, então, e quando ela chegou à porta, a pedra tinha sido removida. E ela, então, chorou, porque ela não viu o corpo do mestre, do seu mestre, ali. E ela começou a chorar, ela já estava muito entristecida pela morte de Jesus.
Imagina se você chegar e não achar o corpo. E quando ela abaixa a cabeça, então, diz o texto que ela vê 2 anjos. E eles perguntam para ela: por que você está chorando, mulher? E ela diz: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E depois ela se volta e vê Jesus, mas ela achou que era um jardineiro, uma pessoa que trabalhava ali. E quando ele diz Maria, ela então fala Rabone, que quer dizer rabino. E aí então, mestre. E aí então ela tem um encontro com Jesus ressuscitado e é restaurado em Maria Madalena toda a alegria que havia se perdido pela morte de Jesus e por não se saber onde estava o seu corpo. Isso estava sendo um sofrimento, era um período de perseguição. Os discípulos de Jesus, assim como Jesus foi levado para ser crucificado, os discípulos dele eram procurados. Lembra que Pedro, quando procuravam, falava: você é um deles, você era seguidor de Jesus? Ele, por medo, ele negou Jesus 3 vezes, porque era um momento de muito aperto para os cristãos, naquela época, os discípulos de Jesus. Então, Maria Madalena estava sozinha e ela teve, assim, uma tristeza muito profunda. E ela, então, foi ao túmulo e chorou. Então, ela tem ali, Jesus se revela, Jesus crucificado, aquele que morreu, foi ao inferno, pegou a chave da morte do inferno nas mãos, ressuscitou, vencendo a morte. Então ele agora se revela aos seus. E ele começou por Maria Madalena, foi a primeira pessoa a ver Jesus depois da crucificação. Então ela vai para poder contar aos outros discípulos. Então nós vamos ver aqui. Maria Madalena foi a primeira pessoa. Estava sofrendo pela morte de Jesus e por causa do desaparecimento do seu corpo. Jesus se revela a Maria Madalena e então ela é restaurada na sua alegria. Maria estava chorando, triste, mas Jesus apareceu. Jesus se revelou. Então a sua alegria foi devolvida com esse encontro. A mesma coisa aconteceu no caminho de Emaús, com os 2 discípulos que estavam pelo caminho de Emaús. Jesus, eles estavam ali confabulando, dizendo: o que vai acontecer agora? O mestre se foi, e agora? O que vamos fazer? Então Jesus, ele vai se revelar nesse caminho a esses discípulos. Ali eles estavam com um sentimento de decepção, quando eles falam: e agora, meu Deus? De frustração e também de tristeza, porque era o mestre que tinha morrido. Jesus se revela e cura. Jesus ressuscitado cura também a decepção e reacende a esperança e a fé desses discípulos no caminho de Emaús. Jesus, ele veio, ele pagou o preço pelos nossos pecados e ele ressuscitou. O poder da ressurreição de Jesus fez mostrar, revelou a vitória na cruz. Porque quando ele morre, ele leva toda a transgressão, o pecado, todas as coisas naquela cruz, onde eu deveria estar, onde você deveria estar. E quando ele ressuscita, ele está mostrando, revelando, Deus está revelando em Jesus Cristo que todas as coisas foram vencidas. Então ele restaurou a alegria de Maria, ele restaurou a esperança e a fé desses discípulos no caminho de Emaús. Quando ele se revela ressuscitado, todas as coisas foram pagas, todas as coisas foram feitas. Ele disse na cruz: está consumado. E quando ele vem à vida ressuscitado num corpo glorificado, é a vitória completa. A vitória completa em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Naquele que venceu a morte, naquele que pagou o preço, eu sou mais que vencedora. Não por minha própria força, não foi na força de Maria, tanto que ela correu para o sepulcro, ela estava triste, tem sentimentos que abatem a nossa alma,
em determinadas ocasiões, e tem pessoas que não conseguem vencer esses sentimentos, sair desse lugar. Mas Jesus ressuscitado pode fazer. É Ele, num encontro pessoal, numa revelação com qualquer pessoa, Ele pode restaurar todas as coisas. E aqui no caminho de Emaús foi a mesma coisa. Jesus também se revela aos discípulos mais íntimos. Eles estavam escondidos, fechados em 4 paredes, com portas fechadas, porque o mestre havia morrido. E eles estavam com medo dos judeus, porque os judeus levaram ele para a cruz, né? Os judeus é que mandaram soltar Barrabás e levar Jesus crucificado, porque era um plano de Deus, nós sabemos disso. O plano de Deus para pagar a minha dívida, a sua dívida, seria o único que podia verter o seu sangue para cobrir multidão de pecados. Era Jesus, Deus que veio à terra e viveu como um homem. Então Jesus aparece com portas fechadas, aparece no meio dos discípulos. Eles também estavam tristes e chorando, escondidos dos judeus. Nem acreditaram no relato de Maria Madalena. Então eles estavam tristes, eles estavam descrentes e eles estavam com medo. Olha os sentimentos que vão se abatendo diante dos problemas, das dificuldades. A tristeza está presente nesses 3 casos. E aí vem o medo, vem a decepção, vem a frustração, vem a falta de esperança, a fé que fica amornada, né? E quando Maria Madalena, então, fala, eles ficam meio que sem acreditar. Jesus precisava demonstrar, desmontar, derrubar toda a estrutura de incredulidade. Então, Jesus vem ao encontro desses discípulos e se revela a eles, ressuscitado. Eles sabiam que Jesus ia morrer e que Jesus ia ressuscitar. Mas uma coisa é quando nós sabemos que vai acontecer algo. Outra coisa é quando, de fato, esse algo acontece. Nós sabemos, às vezes, que essa é a promessa, esse é o que vai acontecer. Então, nós estamos em esperança. Outra coisa é quando o fato acontece. Como que vem isso para nós? Por isso que Jesus tem que restaurar a fé. É dele que vem o dom da fé, para que nós possamos estar firmes, para nos momentos de abalos que nós temos na vida, nós estarmos firmes de pé, crendo que o que ele disse é, que o que Deus disse é, que o plano de Deus é perfeito e se cumpriu em Cristo Jesus. A partir de Cristo até o final, foi a história da igreja se formando um corpo de Jesus nessa terra, caminhando por essa terra, a despeito de qualquer coisa, para cumprir o propósito de Deus, cumprir o propósito de trazer filhos para Deus, de pregar o evangelho, de tirar essas almas de total escuridão para trazer para a vida eterna na luz de Jesus. Ele é a luz do mundo, ele é a luz dos homens. Então, até agora, a igreja tem andado, a igreja de Jesus, não há um nome, é a igreja de Cristo, aquele que cumpre, crê e cumpre, confessa e cumpre o propósito de Deus. É um corpo que se move na terra, com muitos membros, muitos irmãos, em todas as partes do mundo, até naquelas partes mais longínquas, onde o evangelho não é aceito, onde as pessoas têm que assinar que se morrer, ninguém vai procurar. Dão a vida pelo evangelho, dão a vida pelo propósito de Deus, pelo plano de Deus. Esse é o corpo de Cristo nessa terra. Então, quando Jesus entra e se revela aos discípulos, também ali é restaurado. O medo some, a alegria renasce, a esperança, a fé é fortalecida.
nós também precisamos de um encontro com o Cristo ressuscitado. Muitas pessoas até hoje olham para Jesus morto na cruz. Muitos ainda celebram, e não estou dizendo que está errado, só param no nascimento de Jesus. Foi muito importante, porque ele chegou a essa terra como homem para cumprir todas as coisas, para me salvar, te salvar. E aí ele cresce, e ele tem o ministério dele de aproximadamente 3 anos e meio, e ele faz milagres e sinais que para todo mundo ver, ele traz o reino de Deus ao coração do homem. E então ele morre, mas ele ressuscita. E a vitória é da ressurreição, é o poder de Deus, é o cumprimento de Deus, é a manifestação do próprio Deus, do seu poder. Nós precisamos sair do lugar onde nós estamos, seja qual for. Jesus pode restaurar todas as coisas na minha vida, na sua vida. É preciso um encontro com Jesus crucificado. Crucificado não, ressuscitado. É preciso um encontro com esse Jesus que venceu a morte e pegou a chave da morte do inferno. Está nas mãos dele. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele pode nos devolver a esperança. Ele pode reacender a fé. Ou ele pode, se alguém não conhece, não viveu essa fé em Cristo Jesus, ele é que pode derramar o dom da fé no coração. Ele é o autor da fé. É ele. Ele é o autor e ele é o consumador. Ele é que derrama o dom da fé, traz a fé. Ele é a pessoa da fé. Ele é aquele com quem a gente vai ter um relacionamento. A fé dele é nele, para ele. Então, ele é o autor da fé e ele é quem consuma a fé. Então, é olhar para Jesus e buscar um encontro genuíno, real, com Jesus ressuscitado. Ele diz: reconhece-me em todo o seu caminho. Deus quer viver conosco ao longo dos nossos dias, semanas, meses e anos. Ele quer se revelar a cada passo. Ele quer se revelar em qualquer circunstância. Ele quer fazer. Para isso, Jesus veio e deu a vida, para que nós pudéssemos estar com ele, na presença do poder do Espírito Santo. É a presença de Deus em nós. Ele quer estar presente para restaurar a alegria, fazer reacender a fé e a esperança. Mas é preciso crer e querer. Ele chama. Ele chama. Mas é preciso crer, querer, se levantar para esse encontro maravilhoso. É um encontro único na vida. É um encontro que nunca mais vai ter outro igual, porque é com Jesus ressuscitado. É ele quem pode e é ele quem quer. Quando ele foi restaurar a vida daquele cego de Jericó, ele perguntou: o que quer que eu faça? Então o cego de Jericó, Bartimeu, falou com ele: que eu possa ver. O que quer que eu faça? Eu quero um encontro com o Senhor. Eu quero ser restaurada para poder te adorar. Eu quero ser restaurada para ter alegria e prazer em ti. Ele quer fazer. O único que pode fazer, restaurar todas as coisas é Jesus ressuscitado. Ele não está mais na cruz. Ele não está no sepulcro.
Não precisamos procurar Jesus morto na cruz ou no sepulcro, mas precisamos buscar Jesus ressuscitado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você possa buscá-lo de toda a sua força, de todo o seu coração, para um encontro pessoal com esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o bom pastor, que é a brilhante estrela da manhã. Esse Jesus que é o pão da vida, esse Jesus que é o pão vivo que desceu do céu, esse Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, Cristo, que morreu, mas ressuscitou, e ele está vivo, e está sentado à direita de Deus Pai, e ele é o nosso advogado. Ele intercede pelas nossas causas. Esse mundo é muito contrário. Esse mundo é muito contrário. Um sistema jaz no maligno, né? Mas nós podemos caminhar e cumprir aquilo que Deus tem para nós, quando caminhamos em Cristo Jesus. Ele pode restaurar forças, ele pode restaurar todas as motivações, ele pode fazer. Amém? Levante-se e busque por Jesus ressuscitado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, oh Deus, que maravilha poder saber que temos um advogado no céu, que temos a presença do Espírito em nós, que temos o poder da ressurreição de Cristo pronto, Pai, pela tua graça derramada para restaurar todas as coisas na nossa vida. Senhor, nós queremos andar por esse caminho que é Jesus. Nós queremos a restauração completa. Muito obrigada por Cristo Jesus. Muito obrigada. Porque nós podemos hoje ser livres para caminhar com o Senhor, para te seguir, te servir, te adorar, te louvar. Muito obrigada. Que essa palavra possa multiplicadamente transformar o coração daqueles que vão estar se expondo a ela. Porque Jesus é vivo e a palavra é viva. E com o Espírito Santo, ela vai transformar todas as coisas. Que cada um, Pai, que se expuser a essa palavra, possa ter um encontro pessoal com o Senhor. Que cada um possa abrir os olhos espirituais, para que então o Senhor se revele. Muito obrigada, Pai, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que esse Jesus ressuscitado te abençoe, te guarde, que você o reconheça em todo o seu caminho e seja restaurado em qualquer área da sua vida, em nome de Jesus, pelo poder da ressurreição de Deus, poder do Espírito Santo. E a sua casa seja repleta, inundada desse amor profundo que fez Jesus vir à terra e se entregar por nós. Em nome de Jesus. Que você receba toda a paz de Deus no seu coração. Dê lá o seu like, compartilhe esse link, comente para que essa publicação fique sempre em evidência, para que Jesus possa alcançar mais e mais corações nessa nossa trajetória aqui, e que essa palavra corra mesmo aos corações dos homens. Em nome de Jesus, até a próxima semana, uma semana abençoada para você.